Salve, salve, galera do 8º ano, beleza? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando aí na casa, que você está cuidando dos familiares, só saindo se for necessário, nada de brincar na rua, negócio de empinar pipa, nada. Vamos estudar que é, beleza? Olha lá. A gente vai iniciar essa nossa quinta videoaula. Vamos responder o exercício do 4º capítulo, tá? Então, peguem um livro de vocês aí coloquem no exercício do 4º capítulo que nós vamos responder agora. Só lembrando que, se a resposta de vocês não estiverem igual à do livro, não se preocupem. Observem se ela está dentro do contexto. Se ela estiver dentro do contexto, a resposta está correta, tá? Não apaguem antes de analisar a resposta de vocês. Lembrem, o que eu falei para vocês, hoje em dia, na geografia, nós não temos uma resposta única, exclusiva, pronta, acabou, essa resposta que é não, tá? A resposta de vocês está valendo, beleza? Então, bora lá. Primeira questão. Aí, a primeira questão, a gente vai analisar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, nós temos aqui, ó, número 1, país-estado, 2, território e 3, nação. Então, vocês iam observar aí a primeira coluna aqui, tá? 1, 2 e 3, com a segunda coluna, A, B e C. E aí, qual que vocês colocaram aí? Então, bora observar aqui, ó. Número 2 é a letra A, tá? Que é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce um domínio real e efetivo. Beleza? Olha lá. Letra B. Qual é a letra B? O que vocês colocaram aí? Então, a letra B é número 3, que é a nação. Conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, um passado, uma cultura, uma série de crenças, costumes e valores, a língua e o idioma. Beleza? E a número 1, né? Nós já temos aí a número 2 aqui, ó. Número 2, número 3 e a C é a número 1, tá? Que a número 1 é país ou estado. Bora para a segunda questão. Aí, na segunda questão, vocês vão observar o mapa, tem no livro de vocês. Peguem o livro lá, quem não pegou o livro, peguem o livro e a gente vai observar aí, ó. A maneira como o mundo foi representado no mapa, com suas fronteiras políticas, pode ser utilizada na geografia física e na geopolítica. Essa elaboração pode ser identificada, aí nós temos, respectivamente, com as seguintes abordagens. Aí, a gente vai observar aqui, a gente vai ver que esse mapa é milhões de anos atrás, tá? Então, olha lá. Aí a gente vai ver letra A, letra B, letra C, a letra D e a letra E. Qual vocês colocaram aí? Resposta correta é a letra C. Pangeia e processo de globalização, tá? Então, observem o que ele diz aí na questão. Essa elaboração pode ser identificada respectivamente, letra C, Pangeia e globalização, que é o que a gente está vivendo atualmente. Terceira questão. A gente ia ler aí a gente ia ler o texto, tá? Então, nesse texto aí, que ele fala sobre as fronteiras, aí a gente ia ver aqui, ó. Olha o que ele fala sobre a questão das fronteiras. De acordo com o que você leu sobre o conceito fundamental de geografia, o que representa o espaço concreto dominado e apropriado por uma sociedade ou um estado e identificado pela posse? Aí nós temos letra A, natureza, paisagem, letra B, letra C, região, lugar, a letra D, e a letra E, território. O que vocês marcaram aí? A resposta correta é a letra E,
território. Bora para a quarta questão. Quarta questão. Explique o que é Estado Nacional e como é organizado. Lembre para vocês que aí no começo eu falei para vocês que se a resposta de vocês não estiverem igual ao do livro, mas estiver dentro do contexto, então ela está correta, tá? Então bora lá para a resposta. Uma nação politicamente organizada, da qual fazem parte o território, o povo e a soberania do Estado, como o Brasil ou a Alemanha, e é resultado de vários processos históricos, culminando na geração de uma organização política e de uma organização jurídica. A organização política cria o governo que tem poder sobre toda a sociedade e que administra o Estado. Já a organização jurídica é o conjunto de normas que permitem ao Estado exercer as funções a ele atribuída. Tá? Então, observem que na quarta questão ele fala sobre o Estado Nacional e como ele é organizado. Então, dessa forma que é organizado o Estado Nacional. A quinta questão defina o que são empresas transnacionais e como atuam. Aí nós temos, são grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas e organizam a produção e a comercialização de seus produtos em diversos países de acordo com seus próprios interesses. Esse tratado de reduzir custos e aumentar seus ganhos. Lembrem que eu falei para vocês aí que as empresas transnacionais elas não visam perda, tá? Elas não visam perda de dinheiro, elas só querem lucrar. Quanto mais dinheiro elas ganharem, melhor para elas, tá? Sexta questão. O que são as organizações não governamentais, no caso as ONGs? Nessa questão aí eu coloquei duas ONGs aí para vocês que tem no livro, tá? Que é a Greenpeace e a WWF. Então, olha aí o que ele fala. As ONGs, grupos ecológicos, pacifistas e defensores de direitos humanos, entre outros, são atores de menor porte do que as multinacionais, mas que se destacam por seu papel de representação ou expressão de grupos sociais nacionais ou internacionais, por serem um mecanismo formador de opinião pública e de mobilização social. Atuam como limitadores do poder estatal e tentam influenciar ou mudar as políticas que os estados desenvolvem. Então, olha lá, a questão das ONGs, tá? Nós temos as ONGs que elas são nacionais e temos as ONGs que elas são transnacionais, assim como as empresas também. Essas duas ONGs que eu coloquei para vocês, elas atuam no mundo todo, que elas são ONGs que elas cuidam do meio ambiente, que é a WWF e a Greenpeace, tá? Sétima questão. De acordo com o que estudamos nesse capítulo, o que podemos entender por regionalização do espaço geográfico mundial? Olha a questão aí, Regionalização do espaço geográfico está relacionada ao agrupamento de áreas de superfície terrestre que representam aspectos como homogeneidade. Essa regionalização pode estar baseado tanto em critérios naturais, no caso, clima, vegetação, solo e relevo, como em aspectos ligados à sociedade, características demográficas, grupos linguísticos e regiões. Tá? Então, observem aí o que ele pede na sétima questão. Oitava. Na seção Aprofundar para conhecer, o texto, o erro de digitação aí da nossa equipe de edição, olha lá. Os textos, os novos ricos, apresenta... Não, desculpa, é o texto Os Novos Ricos, tá? Esse erro foi meu. Então, olha lá. Apresenta um grupo de países que formam o chamado BRIC. A gente já trabalhou a questão do BRIC, né? Nós temos o BRIC,
tá aí que nós temos o BRIC, nós temos o BRICS, que é o BRIC e o S, que aí a gente acrescenta a África do Sul, né, que aí é South África, beleza? Que países são esses e que relação é estabelecida entre eles e grandes potências econômicas mundiais, como os Estados Unidos, para serem considerados possíveis novos ricos. Lembrem que eu falei que daqui a mais ou menos no ano de 2050, mais ou menos, o Brasil poderia ser considerado uma potência mundial antes dessa pandemia. Lembra que eu comentei com vocês? Então, olha aí, ó, o que ele fala na questão. É composto pelos principais países emergentes. Daí nós temos Brasil, Rússia, Índia e China. Isso aí é antes da África do Sul entrar, tá? Cujo o desenvolvimento e avanço tem ameaçado o poderio econômico anterior ao começo do século XX. Os países componentes do BRICS, segundo últimas projeções até 2005, se tornarão a maior força na economia mundial, superando as economias dos países G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, em termos de valor do PIB, com uma tendência de aumentar também sua influência política e econômica sobre o resto do mundo. Quando a gente comentou isso aí lá na sala, eu falei para vocês referente ao Brasil, tá? Que aí, claro, que esses países aí que formam um BRIC, eles podem, isso é uma estimativa, assim como eles podem, eles também não podem. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas essa estimativa aí que no futuro, em 2050, eles sejam as maiores potências mundiais, beleza? Olha lá a 9ª questão. Aí ele fala, marque os itens corretos. Então, bora lá. Letra A. Os países do norte desenvolvem mais tecnologia do que os países pobres desenvolvidos. Letra B. A divisão regional, o planeta, tá? Do ponto de vista político e econômico, permite-nos uma melhor compreensão dos problemas sociais enfrentados pela sociedade mundial do que a divisão por critérios físicos e geológicos. Letra C. Quando a divisão em classes sociais, a própria sociedade utiliza critérios relacionados à forma de apropriação das riquezas de uma sociedade. Letra D. Transnacionais são empresas que possuem sua sede normalmente os países desenvolvidos e filiais em diversos países do mundo, que aí eu já comentei com vocês também, que aí tem o país de origem das multinacionais e nos países subdesenvolvidos eles têm as suas, vamos dizer assim, as suas filiais, que aí ficam administrando, tá? E a letra G, os países periféricos, semiperiféricos, são países que possuem certa influência sobre outros países, encontram-se numa posição de potência regional e, de alguma forma, estabelecem uma relação favorável com os países centrais. Vamos para a 10ª questão. 10ª questão. A projeção cartográfica permite, no caso, as projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra. Isso a gente trabalhou lá no 6º ano, né? Quem está comigo desde o 6º ano sabe que a gente trabalhou, tá? Aí ele continua, ó, em um plano, ou seja, são a base para a elaboração dos mapas. Devido à forma da Terra, todas as projeções cartográficas representam algum tipo de distorção. Uma das projeções cartográficas mais famosas é o emblema da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, observem aqui, ó. Então, essa projeção aqui cartográfica, tá? Que aí a gente vai responder a questão. Considerando a função da ONU, a escolha dessa projeção enfatiza a
ou o, bora lá, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês marcaram aí? Para quem fez, né? Resposta certa é a letra D. Caracteriza a neutralidade dessa organização. Até porque, ó, observem o desenho aqui, ó. Nós temos aqui a projeção cartográfica, tá? Aqui os países e aqui a neutralidade da questão da ONU, beleza? Então, ela não interfere diretamente nas decisões dos países ou dos continentes, tá? Vamos para a 11ª. Aí, na 11ª, nós temos letra A, letra B e letra C. Aí, a letra A, ela fala o seguinte, ó, como está dividida a superfície do nosso planeta? Aí, a gente vem em países ou estados-nações. Letra B. O que é um país? Como está dividido? Encontra-se reunido em algum organismo supranacional? O que a gente vê sobre isso? Olha lá. Um país é um território social, político, cultural e geograficamente delimitado. Em sua maioria, são administrados por um governo que mantém a soberania pelo seu povo e seu território. São divididos em países do norte, no caso, ricos e desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos e pobres. E estão representados pela ONU. Lembrem que a ONU ela não tem efetivação, tá? Não tem uma efetiva decisão na questão dos países. Ela atua de forma para amenizar a situação. Beleza? Letra C. Os fatores que levaram Montenegro a declarar a independência da Sérvia remontam aos interesses norte-americanos de acabar com a saída da Sérvia, no caso, tradicional aliada da Rússia, para o mar. Dessa forma, mais do que apoiar a independência do país, os norte-americanos objetivaram atingir os russos. Olha o que a letra C ela fala. Em sua opinião, que fatores levaram uma determinação regional a declarar independência em pleno século XXI? Que é essa questão aí, tá? Só lembrando que se vocês colocaram uma questão que ela não seja parecida, mas que ela esteja dentro do contexto, ela está correta. Não apaguem a questão de vocês, beleza? Bora lá. Letra D. Olha aí, a letra D é que ela fala países como a China e a Índia se destacam muito daquelas antigas fontes de bens primários e bugigangas. Aí ela fala o seguinte, ó, o acrônimo, no caso a sigla, né, mencionado no texto, refere-se ao conjunto de países caracterizados como BRICS. Observem que aqui, olha lá, na questão anterior, nós tínhamos o BRIC, tá? Nessa questão aqui, nós temos o BRICS. Nesse processo aqui, nós já estamos acrescentando a África do Sul. Só que a gente não fala África do Sul nesse processo aqui das siglas, tá? A gente fala South Africa. Eu não sei falar inglês, mas acho que deve ser mais ou menos isso. Então, olha lá. BRICS não é como a questão anterior que a gente falou BRIC, tá? É BRICS. Então, nós temos letra A, subindustrializados, letra B, de democracia liberal, letra C, economicamente emergentes, letra D, os mais populosos do mundo, e letra E, os maiores exportadores do mundo. Qual questão vocês marcaram aí? Questão correta é a letra C, economicamente emergente. Lembrem que a gente estava falando na questão anterior lá, que a estimativa é que em 2050 eles sejam uma potência mundial, tá? Então, observe que a gente está em 2020.
tá? Então, para chegar em 2050, falta um tempinho ainda, beleza? Então, a questão atual, eles são países emergentes, tá? Olha lá. Terceira questão. Aí ele fala sobre a ONU, é composto por uma Assembleia Geral, da qual fazem parte todos os países membros e um Conselho de Segurança. Recentemente, uma intensa movimentação da diplomacia brasileira no sentido de promover algumas reformas, na verdade, desse conselho. Aí o que vocês marcaram? A, B, C, D, E. Qual vocês marcaram? A resposta correta é a letra A, tá? Tem como função principal manter a paz e a segurança internacional, podendo tanto utilizar sanções econômicas como usar da força militar para atingir os seus objetivos. Ele é composto por 15 países membros, sendo 5 permanentes, no caso China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Beleza? Bora para a próxima questão. Observe o mapa aí. Olha aí no livro de vocês e observem esse mapa. Aí ele fala o seguinte, ó. Analisando os dados, podemos concluir que... Aí nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. Qual vocês marcaram? Tempo para vocês marcarem aí. Resposta correta é a letra A. Observem aí, ó. Nos países de primeiro mundo, o tamanho da economia supera da população. Então, aqui, ó, os países do norte, tá? Observem aí, ó. População e produção nacional, no caso, aqui, ó. Olha aqui, ó. Dos países do norte, tá? Então, é isso aí. Letra A. Nos países do primeiro mundo, o tamanho da economia supera da população. E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Se cuidem, continuem estudando, tá? Que isso é importante. Se sentirem alguma dúvida, tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a tia Maiara, que aí a tia Maiara vai entrar em contato comigo e aí, de alguma forma, a gente vai tentar acabar com a dúvida de vocês, beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem cuidando dos seus pais, de vocês mesmos, só saem se for necessário. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Fui!